protesto dos caminhoneiros. Manifestantes bloqueiam o Porto de Santos, no litoral paulista. E Justiça manda liberar estradas de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. A paralisação acontece em 11 estados e já afeta abastecimento de alimentos e combustíveis. Quadrilha invade terminal de cargas do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. E rouba R$800 mil em aparelhos eletrônicos. Na região metropolitana de Belém, guarda agride mulher que esperava por atendimento em hospital. Roleta russa. Soropositivos criam grupos para contaminar parceiros saudáveis. Juiz aparece dando uma voltinha no carrão do empresário Ike Batista. E leilão de bens do empresário acaba suspenso. Capelão da PM é acusado de desviar R$2 milhões da corporação. Futebol. Meio-campo Jadson deve deixar o timão para jogar na China. Partida entre São Paulo e Corinthians pela Libertadores poderá ter torcida mista. A prótese contra a cegueira. Homem que não enxergava havia 10 anos se emociona ao rever a mulher dos Estados Unidos. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O SBT Brasil desta terça-feira começa com uma boa notícia. Depois de 19 meses seguidos de aumento de casos de roubo e furtos, eles caem no estado de São Paulo. Pois é, em contrapartida, o mesmo relatório mensal da Secretaria de Segurança Pública revelou que o número de roubos de carga cresceu mais de 15%. Hoje, a polícia recuperou parte de um carregamento de aparelhos eletrônicos roubado ontem no aeroporto de Congonhas. Uma pessoa morreu e 30 ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão na região metropolitana de Belo Horizonte. A Polícia de São Paulo está investigando uma história absurda. Um grupo de homossexuais combina festas e encontros para transmitir o vírus da AIDS de propósito. E em muitos casos o parceiro é infectado sem saber. A Justiça do Rio suspendeu o leilão de 5 carros apreendidos de Ike Batista, que seria realizado na quinta-feira, e o juiz responsável pelo processo contra o empresário foi flagrado usando um dos carros de luxo de Ike. Antes de dirigir o Porsche, o juiz Flávio de Souza solicitou ao Detran autorização para o uso pela Justiça Federal de 2 carros de Ike Batista. O Detran acatou o pedido e emitiu os registros. Você viu ontem aqui no SBT Brasil o roubo e a venda clandestina por caminhões-pipa de água de uma nascente na região serrana do Rio. A polícia agora vai investigar os envolvidos nesse crime ambiental e também contra a saúde pública. O governo federal conseguiu hoje na Justiça uma ordem para liberar estradas bloqueadas por caminhoneiros no Rio Grande do Sul e Minas Gerais. O protesto contra o preço do óleo diesel e também dos pedágios acontece em 11 estados e chegou hoje ao Porto de Santos. No Paraná já começa a faltar combustíveis e também alimentos. O governo federal convocou agora há pouco uma reunião com vários ministros para discutir a paralisação dos caminhoneiros. Vamos a Brasília com o repórter Kennedy Alencar. Boa noite, Kennedy. Como é que o Palácio do Planalto pretende resolver esse assunto, hein? Boa noite, Raquel, Joseval, boa noite a todos. Na República Tcheca, um homem de 60 anos abriu fogo num restaurante. 8 pessoas morreram e uma mulher está internada em estado grave. Você vai ver em instantes, Corinthians deve perder destaque da temporada para o futebol chinês. 10 anos depois de ficar cego, o homem revê mulher com óculos ligados a um computador. Venda de carros em baixa provoca demissões em montadoras. Presidente da Argentina é alvo de críticas por fazer caras e bocas em selfies. Já já. Chamados acordos de leniência para empresas envolvidas na Operação Lava Jato tomaram as manchetes dos jornais nos últimos dias. Mas você sabe o que é um acordo de leniência? A repórter Simone Queiroz explica pra gente. E você vai ver a seguir. Com muito dinheiro em jogo, o Corinthians deve perder meio-campista destaque do time.
São Paulo sugere torcidas mistas em próximo clássico na Libertadores. Com implante de chip e óculos especiais, cego consegue enxergar a mulher. Você vai ver já já. Nos Estados Unidos, um homem que não enxergava havia 10 anos se emocionou ao conseguir rever a esposa. Ele testou uma prótese que pode ajudar pacientes com cegueira e uma rocha. A venda de carros caiu 30% em janeiro na comparação com dezembro do ano passado. A queda no consumo, que começou em 2013, segundo as distribuidoras, já provoca greve e demissões no setor. E um dos principais jornais britânicos será investigado por supostamente ter ignorado o escândalo fiscal envolvendo o HSBC para não perder o patrocínio do banco. E uma outra investigação foi aberta contra o banco, agora nos Estados Unidos. Sérgio Uti. Agora futebol, o meio-campo Jadson deve deixar o Corinthians para jogar na China. E a segunda temporada do programa Máquina da Fama estreia aqui no SBT na próxima segunda-feira. O programa, apresentado por Patrícia Bravanel, promete muitas emoções. E boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.